E o policial, hoje principalmente, infelizmente, uma coisa que não está sendo dada a ele, ou entregue, ou ensinada, é a maldade. O policial, ele tem que ter maldade. Tem que ter maldade. Ele tem que ter malícia, ele tem que ter maldade. Até a maldade não é pra você fazer maldade, é pra você identificar a O cara maldade. ser- Isso, a maldade, O cara- a maldade que você tá falando aí é a maldade de A conhecimento maldade, da vida. que é diferente da Exatamente. crueldade. Aham. Uma pessoa cruel é diferente de uma pessoa maldosa. Beleza? Ele tem que ter a maldade. O que é a maldade? Eu saber que se esse indivíduo tá armado e que ele pode atirar em mim, eu vou atirar nele antes, mesmo que ocorra a morte dele. E o que muitas vezes acontece, principalmente com um cara que tá iniciando, eu falo assim, você tem coragem de matar alguém? Não. Fala, meu irmão, Porra. se você não Vai- tiver coragem de matar, você vai trabalhar no morrer, McDonald's, porra. Caralho. Vai trabalhar no- Você vai morrer na no hora que você Burger King, catar, sabe por caralho. quê? Porque o marginal, ele se prepara. O moleque que tá lá na quebrada, que tá andando com os outros bandidos, que tá aprendendo com o crime, ou que já passou numa Fundação Casa, como eu vi relatos de amigos meus que eram instrutores dentro de Fundação Casa, a molecada treinando, dá geral num roubo, dentro da Fundação Casa. A molecada treinando, e aí o cara falava assim pro outro, vai meu, achou a arma, atira nele. A molecada treinando a maldade, treinando a crueldade, pra ser cruel. Aham. E aí o cara, quando ele não tem essa maldade, dotado de insegurança, instintivamente, quando a gente chega no embate, que um olha pro outro e o marginal, ele percebe que esse policial tá inseguro nos atos dele, que ele não vai ter coragem de sacar a arma dele e atirar sem precisar, o marginal que é cruel, que é maldoso, o que ele vai fazer? Ele Vai matar. Ele vai ter coragem de investir. Muitas vezes ele tá desarmado, tomar a arma do policial e matar o policial, às vezes até com a própria arma. Porque ele viu, esse cara não tem coragem. Eu tive, e é muito louco isso aí. Eu tive um tempo em Campinas, eu fui responder um processo administrativo, eu trabalhei em Campinas. Aí me colocaram para trabalhar na região central. Lá na região central, antigamente a gente tinha, agora é boina para Bibico. todo mundo, e obrigado, Coronel Cássio, por ter feito isso aí. Exatamente. Mas a gente usava, tá ligado aquele que parece um pastel? Tô ligado. Pá, Bibico. usava aquele bibico. Tô trabalhando no centro de O Campinas. que tu achava de usar o bibico, Porra, cara? era foda, Uma irmão. bosta. Não vou falar a real, irmão. Uma Porra, bosta. eu gostava da boina caída nos olhos, de repente um bibico. Nada contra quem usava, mas, mano, A bosta. Antes ou depois do se apruma não, João? cara, foi antes, um Tá, pouquinho antes. tá. E aí eu lembro E que não dá pra você colocar o bibico. eu peguei uma. Não dá, né? Eu peguei uma ocorrência. E não, é foda. E... Fica parecendo um... Mas, cara, Pasteleiro. Parece um Ai, soldadinho tomar no cu, daquele de mano, cantiga de criança. Mas né? esse Não, exemplo é antigamente, muito sabe como é bom. que os caras escolhiam a farda? Cortando aqui rapidinho. Colocavam uns manequim e colocavam um povo assim, do povo pra ver, né? Entra o primeiro polícia. Ninguém falava nada. Quando entrava um que... Todo mundo dá risada, falava, essa daqui. Essa aí. Essa farda. Antigamente era assim, cara. Só farda ridícula. Tá. Hoje não. Hoje, graças ao Coronel Coronel Cássio... Cássio mandou benzaço. Meu, a farda da Na PM hoje é informação. top, cara. Top. E aí o que acontece? Mas essa experiência, ela serve pra mostrar que muitas vezes não é onde você tá, não é a modalidade de patrulhamento que você tá, mas é saber se posicionar. E nesse exemplo eu lembro que tinha uns informantes lá no centro de Campinas, o cara entrou, roubou uma lanchonete e correu pro ponto de ônibus. E o informante ficou no visual e ligou pra viatura. E a gente tava, 2 quilômetros, 1,5 quilômetros, tava perto. E o cara falou, é um cara de vermelho, calça jeans. Cheguei, ponto de ônibus lotado, aborda. Cheguei na abordagem. Só que a impressão que o cara tinha é que os policiais de bibico eram mais tranquilos. Certo? fudeu, Tava se eu e fudeu. o outro polícia, que era um puta de um polícia Januário. Se fudeu. Mandar um abraço pra ele. Aí eu lembro que esse indivíduo, que foi uma situação mais ou menos até parecida com a do Cabo Santana, na Santana. Paraisópolis. Eu lembro que esse indivíduo, eu tava com a CT-30, fiquei na segurança, descemos, abordamos ele no ponto de ônibus, o polícia grudou ele. Quando o polícia começou a dar geral, ele se embolou com o polícia. Esse cara. Aham. E virou emboleiro. Por quê? Ele achou que teria condições de fazer o enfrentamento e correr. Eu lembro que as minhas palavras foram pro policial. Falei, descola dele que eu vou atirar nele. E Aí, cara. quando eu fui puxando Porra, de que lado assim, que o felicidade. cara olhou no meu olho, foi engraçado, porque ele olhou no meu olho, ele viu que eu ia atirar mesmo. Que ele tava ali embolando, tentando catar a arma do polícia naquele emboleiro. Eu falei, descola dele que eu vou atirar nele. Quando ele olhou no meu olho assim, ó, eu lembro que ele falou, senhor, perdi. Soltou e deitou no chão, cara. E foi 3 palavras que eu falei, cara. Só que ele viu. Que ali E tu- ali ia vir ali bala a gente mesmo. ia A vir maldade. bala mesmo. Ia mesmo, cara.
Do jeito que ele se embolou Ai, ali, caralho. mas isso é o cara perceber a segurança que eu tinha do que eu tava fazendo. Por que eu ia atirar nele? Eu tenho uma resposta jurídica para aquilo. Boa. A qualquer momento ele podia pegar a arma do policial, balear eu, balear quem tava no ponto de ônibus. Então eu tinha uma... Ali nós estávamos num perigo iminente e eu atiraria nele. Mas esse conhecimento técnico muitas vezes não é passado pro policial novo. E ele vai ficando cheio de insegurança, cheio de dúvida na cabeça dele. E na hora de atuar, muitas vezes, ele acaba não obtendo um êxito ele desse. vacila. E aí eu falo... E aí é onde eu entro no detalhe. Não é a farda, é a atitude. É o cara saber conduzir a ocorrência. É ele olhar e falar, mano, fudeu. E aí é um negócio muito mais instintivo, muito mais animal que tem que haver. E quando você age dessa maneira, foi lindo. O cara deitou, colocou as mãozinhas pra trás, não precisou encostar um dedo nele, ele já entendeu o recado ali. Exatamente. E esse, vamos lá, do ponto de vista de treinamento também, você nessa situação aí, o cara tava embolado com um policial, com outro policial ali, você tinha todo o amparo legal para neutralizar aquele cara ali. E esse neutralizar, Onantes e Castro, ele vem de que maneira? Como assim? Tu já dá o tiro na intenção de matar o cara ou tu dá o tiro na intenção de que aquele cara ali não pode mais oferecer nenhum risco? Irmão, todo disparo é pra neutralizar literalmente. Que é pra Pra tirar mesmo. o cara de combate. O que acontece? Você numa situação de estresse, geralmente, o corpo humano, depois quando você vai adquirindo mais experiência, mas essa historinha que muitas vezes os especialistas de... Dá um óculos aí pra mim invertido. Cara, Aí eu não tenho óculos invertido aí, peraí, vou colocar. Pinta o cabelo Vamos dele, lá. pinta o cabelo dele, pinta o cabelo dele. Porra, isso aí vai ser sucesso. Pinta o cara. cabelo dele. Ah, esse é Aí, sucesso. caralho, mano. Agora eu vou dar meu pitaco. Quando você vem nessa situação, você tá com a pedra primeiro, tá ligado? Não. Você procura a pedra e taca. Não. Brincadeira à parte, cara. Quando você tá na situação de estresse, existe um negócio que chama garrafão, que é o tronco. Tá. Não existe negócio de dar tiro em perna. Ah, vou tentar acertar uma perna, tentar acertar um A braço. silhueta que a gente treina não tem perna. A silhueta. Vai no stand de Tem tiro, perna, tem um cara. quadrado que é similar ao tronco. Tem uma cabecinha também, né? Tem. Algumas silhuetas possuem. Só que eu vou falar, na grande maioria das vezes, em situação de estresse, você enxerga o tronco. E você vai atirar geralmente na região 5x, torácica. 5x. É a região torácica. Não tem essa. Porque instintivamente você identifica também que é o ponto que o cara vai parar mais rápido. Agora, é óbvio que um ferimento desse, do impacto, que pegar aqui ou pegar na cabeça, vai desligar o cara e os danos são tão graves que esse cara provavelmente vai a óbito. Vai evoluir É a fato. óbito, vai evoluir a óbito. Só que, mais uma vez, eu falo, quem faz essa opção não é o policial. Quem faz é o marginal. Porque no momento que nós paramos, levanta a mão, vira de costa, pá, deu geral, bonitinho, tá preso e ele era procurado. Esqueci de falar, ele era procurado pela justiça, esse cara. Por isso que ele ficou louco, que ele tinha mais crime pra pagar, não era só o crime que ele tinha acabado de cometer. Deu a geral, pô, tá bonitinho, foi preso, irmão? Tá preso. Agora, a partir do momento que ele optou se atracar com o policial, se embolar, Assumiu o tentar risco. pegar a arma, Assumiu meu o irmão, risco. ele tá colocando a equipe em risco e ele vai tomar tiro pra ser neutralizado, pra que ele cesse aquela iminente e injusta agressão. E a partir daquele momento, aonde pegar, geralmente os disparos vão ser pegados, vão pegar onde a gente treinou pra atirar. Que é aqui, ó, no garrafão, e às vezes acontece dele abaixar e pegar na cara, na cabeça, enfim. Mas o ponto principal é aqui, é no garrafão. E outra, é preconizado pela polícia Double 2 shot. disparos. É o double shot. É 2 disparos. Pum, pum. Não neutralizou, mais 2. Mais 2. Até É sempre cessar a justa multiplicado por agressão. 2. Pô, mas como é que o cara vai aguentar 2 tiros de fuzil? Aguenta. De fuzil? De fuzil. De 5,56 também. No dia eu tava com a CT30. Sangue quente, mano. De 5,56 o cara... Não, mas de 762 sangue desmancha. De 762, Não, 762 é é mais difícil do cara aguentar. Agora, de 762. 5,56, até uns 6 disparos, eu falo pra você, na caixa, às vezes o cara Caralho. continua lutando. Por quê? É um projétil, você conhece, ele é um projétil similar, a espessura dele é a mesma do calibre 22, ele é muito rápido, então até o cara conseguir, porque ele foi inventado inclusive na guerra para capturar o cara em vida ou para que socorresse o cara. Então, o 9mm e o 5,56, pela velocidade, o cara permanece muito mais tempo em combate na maioria das vezes. Isso depende da munição também, tem algumas munições expansivas hoje para 5,56 que dão um impacto maior. Isso